Você já reparou? Você já observou que os ânimos estão à flor da pele? Quando você anda pela cidade, pela sua cidade, pelo seu bairro, a gente nota que a impaciência, a falta de paciência nas pessoas é algo que tem se tornado normal, corriqueiro. Não é algo flagrante, não é algo que é uma surpresa. Acabou a paciência. Não. O padrão está se tornando, ou já se tornou, a impaciência. As pessoas, por nada e de forma muito rápida, elas explodem, elas estouram e provocam cenas assim inacreditáveis. Vou te contar uma, para você ter uma noção do que eu estou falando. As pessoas que são aqui de Campinas, os meus irmãos aqui da família IAP do Parque, a minha família, mesmo você de longe e conhece Campinas, nós temos aqui na cidade um shopping chamado Galeria. É um shopping muito agradável, bonito, um shopping a céu aberto. Ele tem ali um jardim que é maravilhoso no meio das lojas, cachoeiras. É algo assim para passear sensacional. É muito agradável mesmo. E eu estou lá no Shopping Galeria. Isso aconteceu por esses dias. Não é algo de... Não, por esses dias. E aí eu estou saindo. Peguei meu carro, estou saindo do shopping. A parte do estacionamento que eu estou saindo, para os que conhecem, é onde fica na parte de baixo a Drogazil, tem lá um salão de cabeleireiro, tem um lava rápido, tem um setor de serviços, tem um varejão muito famoso aqui, que é o Oba. Então, eu estou saindo por aqui. Então, eu tenho uma via no estacionamento, que ela tem um único sentido, e que ela tem este acesso, que vai chegar na portaria. Muito bem. Um senhor, ele vem vindo e entra na minha frente. Ele entra na minha frente, mas ele não vai. E note, só para você entender, é difícil eu desenhar isso para você. O estacionamento do Galeria, ele tem muitos locais de vagas onde dá para você parar, descarregar as pessoas, receber pessoas para subir no carro. Mas você não pode parar nesta via onde afunila todo mundo para sair do estacionamento. E lembre-se, estacionamento em shopping, não sei aí na sua cidade, mas aqui em Campinas, todo estacionamento em shopping é pago. E todo estacionamento em shopping que é pago, você tem um tempo de tolerância, 15 minutos, 20 minutos. Então você entra, pagou uma conta, fez alguma coisa, saiu, você economiza o valor do estacionamento. Deu para entender o quadro, né? Esse senhor, ele vem com o carro dele, e aí ele para torto, num lugar que não pode parar, ou seja, deixa o carro dele na diagonal, ninguém passa, e aí ele vai descarregar quem ele queria descarregar. Eram velhinhos, crianças, e demora. E ninguém passa. Entre eu e ele, chega uma SUV, uma caminhonete grandona. E entra entre eu e ele, só que era um rapaz que estava com pressa. Quando eu parei, eu falei, poxa vida, esse rapaz, além dele me atrasar, é possível que estoure o tempo e eu vou ter que pagar esse estacionamento. Eu era um dos que fui lá, fiz um negocinho rápido e estava saindo. Eu olhava para o rosto, para as expressões do jovem garotão na caminhonete. Ele foi se transformando. E o senhorzinho do carro, nem aí. Desce gente, entra gente, desce o cachorro,
sai do carro para dar tchau. Ou seja, o shopping é dele. Deu para entender? E beleza. Aí o cara aqui começa a buzinar, ele está indignado. Aí o senhorzinho entrou no carro, descarregou todo mundo, engata a primeira e sai a 5 por hora. O cara vai atrás bufando e acelerando e dando farol. Aí a saída, atenção que agora é a cena. Na saída do Shopping Galeria, neste ponto, tem 2 cancelas de saída. O senhorzinho foi na cancela do lado de lá. Na cancela aqui da direita, ele foi na cancela da esquerda. Na cancela da direita, tinha um carro saindo. A picape grudou no senhorzinho. Só que o carro que chegou depois, aqui na direita, saiu primeiro. E o senhorzinho enroscou com o cartão dele. Não foi rápido. O cara da picape deu ré, quase bateu em mim. Foi nesta outra cancela. A cancela abriu para ele. Ele não teve dúvida. Ele pegou o carro dele e parou, atravessado, na cancela onde o senhor iria sair. Quando ele fez isso, eu olhei assim e falei, não, bem na minha vez. Vai ter briga aqui e eu sou o cara que está atrás. Eu não tenho para onde fugir daqui. Esse cara desce. Ele vai na orelha do senhor. Mas ele falou tanto. Ele gritava, ele pôs o dedo, ele xingava. E ele falava coisas, as que dá para eu te contar. O senhor é folgado, o senhor é espaçoso, o senhor não tem empatia, o senhor não pensa nos outros. O senhor acha que todo mundo está sujeito aos teus horários. O senhor tinha 150 vagas para parar e poder descarregar sua família com segurança, com calma. Mas o senhor pega e para num lugar onde não pode parar e atrapalha a vida de todo mundo. O que o senhor pensa? O senhor não devia nem sair de casa. Gente como o senhor não pode estar tendo vida social. Isso é o que dá para falar. O que esse rapaz... Eu falei, ele vai enforcar esse tiozinho aqui. O tiozinho, o senhorzinho no carro, olhava assim e foi encolhendo e ficou mudo. Bom, aí o cara desabafou, não teve agressão física, voltou para o carro dele, entrou no carro, manobrou, foi embora, não chegou um guarda, fez fila, mas não chegou nada de segurança. Foi embora. Aí acho que o senhorzinho, acho que precisava mostrar que ele era valente, aí ele põe o cartão dele, a cancela abre, aí ele sai cantando pneu, como se fosse atrás. Mas o carro dele não ia alcançar aquela picape. E olha, ele tem que agradecer que não ia alcançar, porque se ele alcança aquele rapaz, pelo tamanho dele, pela potência dele, a raiva que ele estava, ele destruía aquele senhorzinho. Isso é uma cena. Não era horário de rush, não era à tarde, era de manhã, num shopping top, de pessoas elegantes, bem vestidas, educadas, um lugar para se estar calmo. E aí, um deslize, sim, o senhor estava errado, ele não podia ter feito aquilo. Irrita. Eu dentro do carro, não estava xingando ele, mas eu estava, poxa, que cidadão sem noção. E tudo bem, mas jamais eu ia descer do meu carro, fechar o cara e partir para cima dele. Não faria isso, como não fiz. Mas você não sabe como serão as reações de cada um, o que cada um vai fazer. E aí eu conto essa história para você para dizer que no momento que esse rapaz desce do carro e começa a falar, eu diria para você que aquele senhorzinho foi injuriado. E o que você faz quando você é injuriado ou injuriada? E o que significa ser injuriado? O que significa a palavra injúria? O injuriado, ele é agredido verbalmente, ele é ofendido,
ele é insultado, ele é xingado, ele é humilhado publicamente, ele é ultrajado. Esse é o injuriado. E o que você faz? Como é que você reage? Porque muitas vezes nós somos injuriados no ambiente da casa, aí na sua casa, entre as quatro paredes. Muitas vezes a gente passa por momentos e processos de injúria repetitivos, insistentes, violentos, agressivos, que eles vão tomando uma proporção impensável. É a esposa que está lá sofrendo e pensando assim: meu Deus, se a minha família imaginasse o que eu passo, se a mãe dele, se a minha mãe, se os meus pais, se os pais dele soubessem como ele me trata, meu Deus, se as irmãs da igreja, se o pastor da igreja, se os pais, se a família dela, da minha esposa, soubessem como ela de fato é. Percebe? Então, injúrias, elas acontecem. Acontecem no ambiente profissional. É um chefe abusivo, tóxico. É um colega de trabalho espaçoso, folgado. Injúrias acontecem em sala de aula, entre grupo de amigos. E o que é que você faz? Como é que você reage frente a injúrias? Porque a injúria, como a do senhorzinho lá do galeria, evidente que o rapaz, na minha humilde opinião, ele passou do limite. Você partir para as vias de fato, e quando ele faz o que ele fez, ele também acaba perdendo a razão da reclamação dele. Ah, pastor, mas expressões que a gente ouve e que a gente às vezes até usa: eu não tenho sangue de barata, eu não suporto, eu não vou levar desaforo para casa, não, isso é injusto, eu não fiz isso. E agora eu estou sofrendo isso injustamente. Foi desonesto o que fizeram comigo. Então, o que você faz quando você é injuriado? Eu não vou te falar o que eu faço. Mas eu acho que vale a pena a gente olhar para o texto bíblico, para o maior injuriado da história, para saber como ele reagia. Como ele se comportava frente à injúria. Eu vou ler para você. Abre a sua Bíblia aí. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 23. Em nome de Jesus. O qual, quando injuriado, não devolvia a injúria, e quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Fecha os olhos. Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse instante. Fala com a gente, Pai. Estamos vivendo um tempo tão nervoso, tão caótico, um tempo tão depressivo e tão irritante para todos os nossos nervos e a nossa psique. Mas a Tua palavra é bálsamo, é remédio, ela é curadora, ela é restauradora. Eu te peço em nome de Jesus, nos ensina, nos exorta, nos edifica através da Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quando a gente lê um texto desse, quando a gente lê um versículo como esse, que fala do comportamento de Jesus quando ele era injuriado, a tendência é perguntarmos: mas será que era assim mesmo? Será que Jesus suportava tudo mesmo? Eu vou ler um texto do Evangelho para você ver que é muito mais do que o que a gente imagina. Evangelho de Lucas, vai lá. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Eu vou ler para você do 35 ao 39. E o povo ficou parado e olhando.
E também os governantes o ridicularizavam, dizendo: ele salvou aos outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Quem que está zombando aqui de Jesus? O texto fala claramente, o povo ficou parado e olhando. E os governantes o ridicularizavam. Presta atenção, Jesus está na cruz. Jesus está crucificado. E aí, de forma irônica, de forma cínica, olha o que eles dizem. Ele salvou aos outros. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. É isso que eles estão falando. É isso que o poder político está fazendo aqui. É isso que eles estão dirigindo ao Filho de Deus. Mas olha como continua. E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele e oferecendo-lhe vinagre e dizendo: tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Você percebe? O texto aqui deixa muito claro para a gente. Não é uma fala piedosa, não é um adorador, um seguidor de Jesus falando assim: mestre, o Senhor salvou tanta gente, o Senhor curou tanta gente. Poxa, usa o teu poder para sair dessa situação. Seria compreensível. Mas não é isso que está acontecendo. O primeiro grupo ridiculariza Jesus. O segundo grupo, que agora é o poder militar, é o poder bélico, é o poder da guerra, são os soldados. A palavra usada aqui na minha tradução é: eles zombavam. Eles estão tirando um sarro de um crucificado, do Cristo crucificado. Eles zombavam dele. 38. E também havia uma inscrição escrita acima dele em letras de grego e latim e hebraico: este é o rei dos judeus. É verdade, mas essa plaquinha estava ali de forma debochada também. E aí agora vem o poder do crime. Eu já tive o poder político, eu tenho o poder militar e agora o poder do crime. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Você não é o bom? Você não é o Salvador, o Messias? Você se não autodenominou: eu sou o Messias, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta. Salva-te a ti mesmo. Isso é injúria. Quando Pedro, na sua carta, diz: quando ele era injuriado, ele não devolvia. O devolvia ele não revidava. Quem é a pessoa louca? Quem é a pessoa sem sensibilidade nenhuma? Qual o ser humano que ficaria zombando, debochando, fazendo chacota de alguém que está na cadeira elétrica para ser finalizado, para ser assassinado? Quem ficaria debochando de alguém que está na plataforma com a corda do pescoço? O banquinho vai ser tirado dos seus pés para que ele morra enforcado. Quem faria isso? Quem ficaria debochando de pessoas dentro de câmeras de gás que vão morrer asfixiadas? Quem faria isso? Isso aqui é o extremo da injúria. Isso aqui é o impensável da injúria. Jesus, ele já tinha sido chicoteado. Ele já tinha passado por todo o suplício. Ele estava com uma espinha, uma coroa de espinhos na sua cabeça, furando tudo e saindo sangue para todo lado. Ele estava com sede, o seu pulmão faltava-lhe ar. Ele estava assim sofrendo, a pressão era muito forte.
mãos e pés perfurados. Será que não era o suficiente? A Bíblia vai falar que ele foi moído por causa das nossas transgressões. Ou seja, o Jesus na cruz já estava moído, e eu ainda vou ficar fazendo chacota dele. Se você olhar para a cena, os ladrões na cruz ao lado de Cristo não foram zombados, não foram ridicularizados. Mas não foi só o poder político, o poder militar, o poder do crime, a população. É o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, o versículo 39, ele diz assim: e todos que passavam, porque ele está parado aqui, a cruz está ali, todos que passavam ou insultavam, balançando a cabeça. Então assim, muita gente, todo mundo, o poder religioso, o poder popular, todo mundo debochando e lançando injúrias, insultos, ofensas, xingos ao Filho de Deus, ao Rei da Glória. A ideia era: nós já acabamos com o corpo, nós já moemos o corpo, nós já destruímos o corpo, agora com as nossas pedras intelectuais, espirituais, nós vamos apedrejar ele, é um apedrejamento verbal, e nós vamos acabar e massacrar com o espírito dele, com a alma dele. O corpo a gente já detonou, agora vamos detonar com tudo. Porque eu diria para você que palavras elas ferem, elas machucam, elas matam. A injúria faz isso. A injúria detona, a injúria, ela vem de forma injusta e arrasa com a gente. E o que é que você faz quando você é injuriado? O que é que Jesus fez aqui? É interessante que o que ele fez vem antes. Aqui no Evangelho de Lucas, eu comecei a ler no 35, mas olha o que ele faz no verso 34. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele não pronunciou nenhuma palavra de maldição ou, de perdição para aquelas pessoas, mas ele clamou ao Pai para que perdoasse os seus acusadores, os seus ofensores, os seus agressores. Ele tem uma palavra no verso 43, dando perdão e salvação para o ladrão que se arrependeu de fato, para o ladrão que chamou a atenção do outro ladrão. Poxa, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não está. E aí ele pede: Senhor, lembra de mim. E Jesus dá o perdão e a salvação. E aí no verso 46, a gente tem Jesus aqui gritando em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, no meio de toda essa injúria, você não acha falha, defeito, raiva, ira, ódio, pecado nas palavras do Filho de Deus. Mas o que mais ele fez? Aí eu te convido para a gente voltar lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 23. O qual, quando injuriado, não devolvia a injúria. Então ele não revidava, ele não se vingava, ele não ficava prometendo: você vai ver, eu te pego, você vai ver, eu vou fazer pior para você. Não, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não ameaçava. Lembra do garotão lá no Galeria? Ele sofreu como eu sofri. O nosso sofrimento diante da narrativa da cruz vamos combinar, né? É um pudim de leite moça, uma sobremesa, não é sofrimento. São alguns minutos do meu dia, por causa da distração de um senhor. Mas aquele garotão, ele ameaçou, ele partiu para ameaça. E ainda bem que aquele senhor não reagiu. Eu acho que tudo que aquele garotão queria é que aquele senhor resolvesse reagir. Mas o que ele fazia?
ele entregava-se àquele que julga justamente. Ou seja, é a grande lição dos salmos imprecatórios. Os salmos imprecatórios, que são aqueles salmos onde o salmista, o adorador, o Davi, ele ora e fala: Senhor, acaba com o meu inimigo, arrebenta os dentes dos meus inimigos. O que Davi faz ali é: eu sei que a vingança pertence ao Senhor, eu não posso fazer isso, mas olha, eu entrego nas tuas mãos. Jesus não faz orações imprecatórias, mas Jesus, ele tem essa postura, e muito bem definida por Pedro, e Pedro conheceu Jesus, viveu com Jesus, andou com Jesus, e viu muitas vezes Jesus ser injuriado e agir da forma que ele escreveu. Quando ele era injuriado, ele não devolvia. Quando ele sofria, não ameaçava. O que ele fazia? Ele entregava-se, ele entregava a vida dele, o corpo dele, os sonhos dele, o projeto, o ministério dele nas mãos daquele que julga retamente, justamente. Amém? Faça isso também. Eu termino contando para você e lembrando com você uma história que é um clássico de Alexandre Dumas, e acho que muitos aí assistiram, O Conde de Monte Cristo. O personagem principal desse clássico se chamava Edmond Dantès. E Edmond Dantès, ele é traído na história, o livro conta dessa forma, por 3 amigos, 3 falsos amigos. E esses 3 falsos amigos traem Edmond Dantès. E justamente no dia do casamento dele, ele é pego e ele é levado para uma masmorra, numa prisão impossível de fugir, no meio do mar. E ele é levado e ele fica lá 12 anos. Durante 12 anos, ele perde a juventude dele, ele perde os bens dele, ele perde a esposa dele, ele perde a vida dele. E ele fica esquecido, vira um nada numa prisão. E o filme, para quem assistiu, mostra como ele consegue fugir da prisão. Então ele foge da prisão, de alguma forma ele consegue muito recurso, muito dinheiro, ele vai refazer a vida dele, e agora ele volta para se vingar. E ao longo da história ele se vinga de um por um dos 3 falsos amigos. O triste dessa história é que ao final do filme ele consegue arruinar a vida dos seus ofensores, dos seus traidores, ele consegue. Só que todo o mal que foi feito a ele machuca o coração dele, castiga o coração dele, e a grande conclusão que o livro nos dá é que, embora ele ter conseguido destruir os amigos de forma vingativa, fez justiça, ele não conseguiu impedir que os amigos destruíssem com o prazer dele, o amor dele, a esperança dele. Por quê? Porque ele escolheu o caminho do revide, o caminho da vingança. Ele não soube suportar a injúria. E aí eu leio de novo para você. O qual, quando injuriado, não devolvia a injúria, e quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Continua aí a leitura no 24. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados. Amém. Confia em Deus. Confia tudo em Deus. Desiste de tentar fazer justiça com as próprias mãos. Desiste desse sentimento de vingança. O Cristo na cruz foi, certamente, o personagem que passou por essa terra e por essa história que mais teria motivos justos para se vingar. Mas ele não o fez. E aí ele ressuscita e agora ele é Deus. Unicamente Deus, ele sempre foi Deus. Mas para viver entre nós, ele abdicou da forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus e se humilhou até a forma de servo, até a morte de cruz, por mim e por você. E por incrível que pareça, nesse mundo que tem shoppings, galerias e pessoas irritadas no mundo inteiro, ele ainda continua não retribuindo a injúria, e ele ainda continua amando, perdoando e esperando a transformação do pecador. Ele ainda continua sendo Deus da reta justiça, que vai pegar a sua causa e agir com justiça. E aí, quando você confia nele, o Espírito Santo dele acalma o teu coração, cura o teu coração, coloca o perdão no teu coração e te dá paz para você seguir com a sua vida e não ficar refém e preso do sentimento de injúria, de vingança e de ódio. Ele virá outra vez, ele vai voltar. Na volta dele, toda justiça será feita. Até lá, o amor dele continua salvando, perdoando e transformando. Coloque-se nas mãos dele. Todas as suas causas, todas as ofensas e injustiças que têm sido praticadas contra você, coloque no altar e nas mãos dele. Ele responderá, ele abençoará e ele te ajudará. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe.